Paz e graça a todos. O Senhor continue derramando a sua graça sobre nós. O Senhor continue agindo por meio do seu Espírito em nosso meio. Amém. Queridos, já louvamos ao Senhor, já podemos entoar canções de adoração ao seu nome. E eu gostaria de te convidar para que você pudesse abrir comigo, por gentileza, o livro de Atos, dando continuidade à nossa série, capítulo de número 21. Faltam apenas 8 capítulos, contando com esse capítulo 21, para encerrarmos nossa série no livro de Atos. Capítulo 21 de Atos, dos versículos 27 ao 36. Atos capítulo 21, dos versículos 27 ao 36. Todos acharam? Digam glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, ouça com atenção e leia comigo, por gentileza. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este homem é o que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que ele tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele. Amém, queridos? Nosso irmão Jorge já orou para que o Senhor fale conosco. E esse é o nosso pedido ao Senhor, para que Ele fale conosco através da sua poderosa palavra. Queridos, aquele que decide ser fiel ao Evangelho está sujeito a ser alvo de ódio, de injúrias e de falsas acusações. Aquele que decide permanecer fiel ao Evangelho tem que entender que está sujeito a ser alvo de ódio, de injúrias e também de falsas acusações. Irmãos, devido às brigas de torcida, no estado de São Paulo foi adotada uma medida que impôs a proibição de torcida visitante em jogos de alto grau de rivalidade, aquilo que a gente chama de torcida única. Exemplo, Palmeiras e Corinthians, quem é o mandante do jogo, só vai aquela torcida, uma torcida única. Isso foi adotado por causa da muita violência e brigas que estava tendo entre as torcidas. De vez em quando, queridos, porém, um corajoso até se aventura em se infiltrar no
meio da torcida rival, fingindo torcer para aquele time, para que ele consiga ir ao estádio e assistir ao jogo. Porém, irmãos, se o infiltrado for descoberto, há uma grande chance, muito grande nisso, de ele ser linchado. Algo semelhante foi presenciado por um palmeirense colega meu, eu estava conversando com ele esta semana, quando ele esteve em um estádio lá em Salvador para assistir o jogo Palmeiras e Vitória. Um homem com uma camisa do Flamengo, totalmente aleatório, foi para a torcida do Palmeiras. Só que eu preciso lembrar que Palmeiras e Flamengo acabaram se tornando também rivais. E ele me contou que quando viram este homem com a camisa do Flamengo, os palmeirenses começaram a expulsar este homem lá debaixo de socos e chutes. Queridos, desde o capítulo 20 de Atos, tem uma tensão que cresce devido à vinda de Paulo a Jerusalém. O próprio Paulo disse aos presbíteros de Éfeso que o Espírito Santo já o havia mostrado que grande sofrimento o esperava lá em Jerusalém. Depois do capítulo 21, estando Paulo com a sua equipe em Tiro, os irmãos de lá recomendaram fortemente que Paulo não fosse a Jerusalém. Por último, ainda no capítulo 21, mais adiante, um profeta da Judéia chamado Ágabo prediz que Paulo seria preso em Jerusalém. E isso faz com que os irmãos tentassem convencê-lo de não ir, mas ele foi mesmo assim. E então, nesta passagem, nós veremos que os judeus consideram Paulo como um infiltrado em seu meio. Alguém que torce contra a religião deles e os costumes deles. E que na verdade é um adversário que está infiltrado em seu meio. Vamos ver isso em duas partes então, tá? Em primeiro lugar, nós iremos ver aqui nos versículos 27 ao 30 a distorção da verdade. Conforme vimos no texto anterior, os líderes de Jerusalém, da igreja, propuseram a Paulo que ele seguisse alguns judeus cristãos em algumas cerimônias de purificação do templo. O objetivo era o seguinte: que os judeus cristãos vissem Paulo participando desses rituais, dessas cerimônias de purificação, e que, portanto, o boato que havia sido espalhado de que Paulo desprezava a Torá era falsa. E então poderia haver comunhão entre os judeus cristãos de Jerusalém e Paulo. Porém, veremos agora que ao invés de evitar um desentendimento, os líderes da igreja acabam expondo Paulo ao ódio de judeus contrário ao Evangelho. Vamos ler primeiro os versículos 27 ao 29? Quando estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Queridos, estando próximo do encerramento do período de purificação que Paulo está participando, Lucas nos diz nos versículos 27 ao 28 que alguns judeus da Ásia, mais precisamente e mais provavelmente da cidade de Éfeso, que estando em Jerusalém, eles colocam a multidão contra Paulo, fazendo duas graves acusações contra ele. Primeiro, Paulo prega contra o povo judeu, contra
lugar, ou seja, o templo, em todo lugar que vai. Israelitas, este homem aqui, em todo lugar que passa, ele prega contra nós, contra a Torá, contra a lei de Moisés e contra o templo. Primeira acusação. Segunda acusação desses judeus contra Paulo. Paulo inseriu gentios em lugares que são proibidos a eles no templo. É preciso a gente entender que nessa época havia um local fora do templo chamado Pátios dos Gentios, Pátio dos Gentios, ou Átrio dos Gentios. Todos aqueles que não eram judeus só poderiam ir até esse pátio, que ficava no lugar externo do templo. E eles não podiam acessar os pátios internos do templo. Pátio das mulheres, depois pátio dos homens israelitas, que eram os pátios, os átrios internos, no lado de dentro do templo. Existia, inclusive, irmãos, até uma barreira de pouco mais de 1 metro, para impedir o acesso de gentios, e lá havia placas em latim e em grego, com avisos para que os gentios não ultrapassassem. Inclusive, irmãos, os judeus tinham permissão de Roma para executar, ou seja, para matar qualquer gentio que atravessasse aquela barreira, inclusive cidadão romano. Eles tinham permissão de executar. Todavia, queridos, essas acusações contra Paulo são, na verdade, distorções da verdade. A primeira delas se baseia no fato de que Paulo confrontava os judeus que não criam em Jesus como Messias. Também porque Paulo ensinava que em Jesus as leis judaicas e o templo perderam o seu sentido, e que tanto os judeus como os gentios eram aceitos e justificados por Deus com base na fé em Jesus, não no cumprimento da Torá, não na observância da Torá. Era isso que Paulo ensinava, mas isso não quer dizer que Paulo pregava contra os judeus, contra a lei judaica, contra o templo. Sobre a segunda acusação de que Paulo introduziu os gentios em lugares proibidos no templo, o próprio Lucas nos explica no versículo 29 que esses judeus que estão acusando Paulo deduzem que Paulo inseriu os gentios no interior do templo apenas por terem visto um conterrâneo seu, o Efésio Trófimo, na equipe de Paulo em Jerusalém. Eles tinham visto este Efésio, eles conheciam que eles eram de Éfeso, portanto o Trófimo era um gentio. Eles tinham visto ele na equipe de Paulo em Jerusalém. Quando eles veem Paulo no interior do templo, eles deduzem que Paulo introduziu os gentios no lugar proibido. Só que Lucas nos explica que esta dedução, eles deduziram isso não porque viram o gentio lá dentro, mas porque apenas viram esse gentio, esse Efésio na cidade de Jerusalém. Lucas então, queridos, descreve a atitude da multidão com Paulo, verso 30. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou sua multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora. Imediatamente as portas foram fechadas, as portas do templo. Irmãos, por conta dessas falsas acusações, Lucas nos diz no versículo 30 que a multidão se vira contra Paulo. O tiro de maneira tão violenta do templo, provavelmente levando ele para a parte externa, para o pátio dos gentios, e depois eles fecham as portas do templo. É provável, queridos, que eles tenham feito isso, pois não queriam profanar a santidade do templo. Escute bem isso aqui é importante. Eles arrastaram Paulo de maneira violenta para fora do templo e fecharam as portas. Muito provavelmente porque eles não queriam manchar a santidade do templo. Uma vez que a intenção deles é de espancar Paulo até a morte. Essa é a intenção deles. Percebam, queridos,
que esses judeus se importam com um lugar sagrado, mas não se importam em bater em uma pessoa até a morte. Perceberam? E muitas vezes nós vemos pessoas preocupadas em respeitar apenas um mero edifício onde a igreja se reúne, mas não se preocupa tanto em desrespeitar seu irmão. Se preocupa em uma suposta santidade que há dentro dessas paredes, mas não se preocupa com seu irmão que é santo. Não se preocupa em desrespeitar o próximo. Esses judeus são preocupados com um monte de pedra, um edifício feito de pedra, mas não estão preocupados em matar um homem, em bater até a morte. O que vemos aqui, portanto, queridos, é exatamente o tipo de coisa que os líderes da igreja de Jerusalém queriam evitar. Eles queriam evitar justamente esse tipo de problema, mas com o seu plano, o tiro sai pela culatra. E Paulo, na verdade, se torna alvo de ódio desses judeus vindo da Ásia. Queridos, daqui para frente, veremos como Paulo vai ser alvo de várias falsas acusações feitas pelos judeus, como as que vimos aqui. Porém, vão ser, na verdade, distorções da realidade. Essas acusações serão, como foi aqui nesse texto, distorções da verdade. No entanto, todas essas acusações aqui despertaram o ódio da multidão contra Paulo. Isso acontece, queridos, porque o mundo que não conhece o Evangelho acredita em todo tipo de informação fabricada. O mundo que não crê no Evangelho costuma seguir todo tipo de informações fabricadas. Acontece, inclusive, de aqueles que já não suportam crentes de igreja, já não gostam, se agarrarem a qualquer notícia negativa para criticar e disseminar ódio. Em boa parte das vezes, acontecem generalizações nessas críticas. Ou seja, por causa de um escândalo com alguma igreja local, com algum pastor, o mundo e críticos do Evangelho da igreja costumam colocar todos os cristãos, jogar todos os cristãos na vala comum. Portanto, temos que estar cientes que estamos sujeitos a esse tipo de coisa, a sermos mal vistos pela multidão, sem nem mesmo ser conhecido dela, apenas por causa da fé que professamos. Caso isso aconteça, queridos, você tem que ter muito cuidado para não querer pagar o mal com o mal, e nem ser dominado pelo ódio. Pelo contrário, o que Jesus nos ensinou em Mateus, capítulo 5, dos versículos 43 ao 48, foi o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos, ou seja, Deus é bom por todos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Em outras palavras, sejam bons como o Pai Celestial de vocês é. Agora, irmãos, quando esse tipo de atitude que eu descrevi aqui, de seguir informações que distorcem a verdade, quando isso vem de descrentes, é até compreensível. É lamentável, porém, quando isso acontece
a Jesus, que é a verdade. Mas ao invés disso, preferimos acreditar em qualquer notícia que recebemos no Zap. Principalmente se trazem acusações contra algum político que nós não gostamos. E simplesmente nos juntamos à multidão. Nos unimos àqueles que respiram e disseminam ódio nas redes sociais. Entenda, queridos, que uma das marcas que prova que nós amamos o nosso próximo é não darmos falso testemunho ou compartilharmos falsas acusações contra ele. Uma das marcas que nós amamos o nosso próximo é essa. Portanto, grave bem isso. Quando a Bíblia diz que devemos amar o nosso próximo, está incluído o político que você não votou. Vou repetir. Quando a Bíblia diz para você amar o seu próximo, ela está incluindo o político que você não votou, o ateu, aquele que zomba da sua fé e as pessoas de outras religiões. Estão incluídas aí também. Não tem exceção para eles. Sendo assim, não ajude a disseminar mentiras e falsas acusações contra aqueles que foram criados à imagem de Deus. Não seja conivente com esse tipo de coisa. Agora, irmãos, outra coisa que salta aos nossos olhos nesse texto é que, assim como esses judeus criaram divisões no templo de acordo com a santidade das pessoas, nós também muitas vezes agimos assim na igreja. Criamos uma escada hierárquica de cargos baseada em graus de santidade e espiritualidade dos crentes. Também separamos locais do imóvel da igreja como uma plataforma como essa, que de maneira equivocada nós chamamos de altar, onde pensamos que só alguns crentes podem subir, geralmente pastores e pregadores, né? Alguns chegam até mesmo a acreditar que colocar um instrumento musical no altar é uma profanação do altar do Senhor, como se o músico fosse, sei lá, mais profano do que o pregador do pastor, né? Queridos, entendam uma coisa: a partir de Jesus, não existem mais locais sagrados onde Deus habita. Vou repetir: a partir de Jesus, não existem mais locais sagrados onde Deus habita. Jesus é o local onde Deus habita de forma plena e definitiva. Jesus é o verdadeiro templo perfeito e completo, templo de Deus. E por pertencermos ao corpo de Cristo, o Espírito de Deus habita entre nós e em nós. Amém? Em segundo lugar, queridos, depois que a gente vê a distorção da verdade, nós iremos ver agora o desejo por sangue. Dos versículos 31 ao 36, nós iremos ver o desejo por sangue da multidão. Queridos, como os romanos reforçavam a segurança em Jerusalém durante as festividades, devido ao risco de rebelião que sempre podia acontecer, Lucas vai nos descrever agora como a multidão violenta e cheia de fúria, com o seu desejo de ver o sangue de Paulo derramado, só pode ser detida graças à intervenção de soldados e oficiais do exército romano. Vamos ler os versículos 31 ao 32? 31 a 32 diz assim: tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados, e com eles correu para o meio da
da multidão, quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. Queridos, Lucas nos diz no versículo 31 que a notícia acerca do espancamento de Paulo chega ao conhecimento de um comandante romano. O comandante romano era responsável por um regimento, ou seja, cerca em torno de 1000 soldados. Mais à frente, nós veremos que o nome desse comandante é Cláudio Lísias. Agora, irmãos, é provável que os guardas que ficavam em uma fortaleza a noroeste do templo, eles, em cima da torre onde eles ficavam, eles viram o tumulto, eles viram a confusão e logo informaram o comandante sobre aquilo. Lembra que eu falei que os romanos ficavam ligados no exército e reforçavam a segurança com medo de alguma rebelião? Então, quando eles veem aquela confusão, os guardas tratam logo de informar o comandante. Então, no versículo 32, Lucas diz que o comandante reúne alguns de seus homens e vai até o local onde Paulo está sendo espancado. Ao verem eles, os judeus param de bater em Paulo. Assim, em posse de Paulo, o comandante busca saber o que está acontecendo. Vamos ler? Versículo 33 ao 34. O comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado de 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Irmãos, o comandante, quando chega, a primeira coisa que ele faz é mandar algemar Paulo a 2 soldados e procura logo saber quem é ele e qual o crime que ele cometeu, conforme a gente viu no versículo 33. No versículo 11 desse mesmo capítulo 21, o profeta Ágabo, que eu mencionei anteriormente, ele tinha predito essa prisão de Paulo em Jerusalém. E embora a prisão não tenha acontecido do mesmo jeitinho que foi apresentado na profecia, tem algumas diferenças. De fato, há o cumprimento dessa profecia, pelo menos parcialmente dessa profecia aqui. E conforme vimos no versículo 34, devido ao grande alvoroço e gritaria da multidão, o comandante simplesmente não consegue entender qual é a acusação contra Paulo. Então, ele ordena que os soldados levem Paulo para a fortaleza, um local que era conhecido como Fortaleza Antônia, a qual servia como um alojamento para a guarnição, um quartel para a guarnição romana, que ficava ali próximo ao templo. Assim, mesmo Paulo, queridos, estando sob custódia dos soldados, a multidão demonstra toda a sua fúria. Vamos ver? Versículos 35 ao 36. Quando chegou às escadas, ou seja, da fortaleza, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele. E outras versões: mate. Queridos, com esses versículos 35 e 36, Lucas nos mostra mais uma vez que claramente a multidão quer sangue. A única coisa que importa para essa multidão é ver sangue sendo derramado. Ela está tão agressiva que os soldados tiveram que carregar Paulo sobre eles, para que conseguissem subir Paulo nas escadas até a fortaleza. E assim como a multidão, irmãos, gritou a Pilatos para acabar com Jesus e crucificá-lo, agora a multidão grita para que acabe com Paulo, para que o mate. Irmãos, todo esse alvoroço e violência e desejo por sangue derramado foi em nome do zelo pela lei de Deus e pela santidade do templo.
você está vendo, essa fúria, esse ódio, esse desejo por sangue, essa violência da multidão, foi em nome do zelo pela lei de Deus e do zelo pela santidade do templo. Usando como justificativa a defesa de uma religião pura, a multidão estava disposta a matar Paulo. O que só não aconteceu porque os soldados romanos interferiram, porque senão eles tinham matado. Queridos, esse tipo de zelo não deve fazer parte do povo de Deus. Orar para que alguém morra ou desejar isso só porque ele é ateu e homossexual, como um certo pastor declarou esses dias na rede social, não faz parte da vida cristã. Achar também que Deus enviou uma pandemia que já matou mais de 3 milhões de pessoas em todo o mundo, só porque escarneceram de Jesus em um desfile da escola de samba, e ainda comemorar isso, e ainda comemorar esse suposto juízo de Deus, não faz parte daquele que creu no Evangelho, mas daquele que rejeita o Evangelho. Entenda uma coisa, queridos: Deus não precisa de advogados ou de vingadores. Me perdoem os advogados aí, Rafa e Joel. Mas Deus não precisa do serviço advocatício de vocês, e nem de nós. Deus também não precisa de vingadores. Eu vou me vingar em nome de Deus, defender a honra de Deus. Escute uma coisa: todos irão comparecer, ter que comparecer um dia diante de Deus para dar conta do que fez ou falou. Esse dia irá chegar. O juízo virá, mas de Deus. A vingança virá, mas a vingança é do Senhor. Portanto, não usemos como desculpa o zelo por Deus, pela sã doutrina ou pelos princípios morais cristãos, para agir com ódio, xingar ou desejar o mal ao outro. Não use como justificativa também o zelo pela igreja, como protestar contra a proibição de cultos durante a pandemia. Não use isso como justificativa para agir da mesma forma que os inimigos do Evangelho agem. Eu não estou dizendo que você não pode protestar, mas como você está protestando? A questão é essa. E não use como justificativa: eu estou tendo zelo pela igreja de Deus. Porque é precisamente isso que os judeus fizeram. Eles estavam dispostos a matar Paulo, a bater em Paulo até a morte, em nome do zelo pelo templo, pela lei de Deus. Queridos, percebam uma coisa que é importantíssimo com esse texto. Anos atrás, antes desse episódio, Paulo agira da mesma forma que a multidão em nome do zelo pela lei. Vocês se lembram? Vocês se lembram que Paulo agia exatamente assim? Quando apedrejaram Estevão, porque supostamente ele profanou o templo, blasfemou contra o templo. Quem é que estava lá? Quem é que entrava na casa dos cristãos e os arrastavam para levar preso? Quem é que foi a caminho de Damasco para trazer cristãos presos a Jerusalém? Agora, queridos, após conhecer o Cristo ressurreto, Paulo decide estar entre os que são perseguidos e maltratados por causa do zelo pelo Evangelho. Antes ele maltratava, antes ele perseguia em nome do zelo pela lei de Deus. Agora Paulo decide estar entre aqueles que são maltratados, entre aqueles que sofrem violência, em nome do zelo pelo Evangelho. Essa é a atitude daquele que se encontrou com Cristo, não há outra. Amém? Agora, irmãos, para a gente concluir, essa barreira
que separava os judeus de gentios no templo, conforme eu disse a vocês. Essa barreira representa a divisão que há na humanidade. Toda esta repugnância dos judeus pelos gentios, a ponto de querer matar Paulo, porque eles acreditaram que Paulo introduziu os gentios em um local proibido do templo. Isso representa, queridos, a divisão que há na humanidade. Por conta da rebelião humana contra Deus, as pessoas passaram a se segregarem, baseando-se em status, sexo, etnia, raça ou posição social. Passamos a nos considerar mais dignos ou superiores que o outro por conta da cor da nossa pele, por conta do nosso grau acadêmico, por conta da nossa religião, cultura ou por conta da família a qual pertencemos. Mas isso mudou quando Deus enviou seu Filho em forma humana. Assim como Paulo, Jesus também foi alvo da fúria e do desejo de sangue pela multidão. Os líderes religiosos judeus entregaram Jesus para ser morto, fazendo uso de falsas acusações. A multidão gritou: crucifica-o! E os romanos o executaram. Mas ao morrer e ressuscitar, Jesus se torna aquele que junta para si pessoas de toda tribo, língua e etnia através do Evangelho. Em Cristo, queridos, o muro que nos dividia foi derrubado por conta do reino de Deus estabelecido entre nós. Assim, nesse reino, não há mais divisão entre judeu e gentio, escravo e livre, homem e mulher, pobre e rico, negro e branco. Todas as pessoas em todos os lugares são aceitas e salvas por Deus, com base na fé no Cristo que morreu e ressuscitou. Tudo isso, queridos, por pura graça e misericórdia. Amém. Se coloca de pé. Por gentileza, vamos orar.